Gente, tem duas histórias aqui dos primeiros dias do Fabinho Soldado como diretor executivo do Inter que elas precisam ser olhadas mais de perto aqui. A primeira história é dele participando do fim das negociações do Inter pelo zagueiro Dória. O Fabinho é um dos caras que votou contra a investida do Inter pelo Dória. E a outra história é a maneira como o Fabinho, como dirigente do Inter, está lidando com a vontade do Thiago Maia de sair do Beira-Rio. Que o Thiago Maia voltou a dizer que ele quer deixar Porto Alegre. E o Fabinho é um dos caras que falou com o Thiago Maia e disse, legal, quer sair? Então agora é assim. Esses dois episódios se juntam a um relato que eu tive nos bastidores sobre como é o Fabinho como dirigente. Esse Fabinho que foi campeão da Copa do Brasil com o Corinthians, e esse mesmo Fabinho que passou pelo Flamengo e que tinha um grande parceiro ao lado dele para lidar com o futebol do Flamengo, o Bruno Spindel. A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo agora. Porque o Fabinho Soldado, os torcedores do Inter, muitos deles lembram, né? Campeão da América, campeão do mundo, volta ao Beira-Rio 20 anos depois. E o Fabinho é um caso raro no futebol brasileiro. Ele é um ex-jogador que ele não saiu direto do campo para o gabinete. O Fabinho fez cursos de gestão e começou a carreira dele em clubes menores. E aí ele foi crescendo, até chegar no Flamengo, até chegar no Corinthians e ter esse status que hoje ele tem. O Abel Braga, no vestiário do Inter, chegou a dizer que, como o Fabinho, não tem no futebol brasileiro. A gente até não vai entrar nesse ponto aqui. Mas o fato é que o Fabinho hoje está passando por grandes camisas. E ele não começou assim. O processo, geralmente, para um jogador de futebol, para e ele já consegue se alocar ali, né? O Vitor, ex-goleiro Vitor, fez isso no Galo, né? O D'Alessandro também fez isso em algum momento da carreira dele. E tem vários casos, né? Vários outros exemplos. O Fabinho fez um caminho contrário. E essa formação do Fabinho se mostra no dia a dia. Porque a informação, uma das informações, é de que o Fabinho ele esfriou o negócio pelo Dória. O negócio pelo Dória era o seguinte, o Dória, ex-Botafogo, ex-São Paulo, Olympique de Marseille, ele estava negociando a saída dele do Atlas do México para assinar com o Inter, um contrato de jogador livre, né? E o Dória não agradou plenamente a comissão técnica e o Fabinho. Então o Fabinho e o Pesolano sentaram e disseram assim, vamos dar uma esfriada nesse negócio aqui. Vamos botar o pé no freio aqui em relação a isso, né? Idade, perfil, estilo, investimento, dinheiro, o Inter vai procurar outro tipo de jogador. Então, de cara, o Fabinho já chegou e já disse assim, olha, eu tenho esses argumentos aqui para a gente não seguir com esse negócio. Vamos procurar um outro tipo de jogador, um outro nome, um outro CPF para se encaixar nessa vaga que a gente precisa dentro do Inter, né? O Fabinho já disse isso publicamente, o Inter precisa repor a saída do Vitão, e ele falou, inclusive, eu não vou citar nomes aqui, porque nesse momento e tal, no momento de especulação, isso não ajuda. Essa história mostra como ele está preparado. A segunda história é a maneira como ele lidou com o Thiago Maia. O Thiago Maia não é a primeira vez que ele manifesta para o Inter o desejo de sair. A informação é do Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha, de que o Thiago Maia falou para os dirigentes do Inter agora, na volta aos treinos, no início de 26, que quer sair de Porto Alegre. E o Fabinho foi um dos caras que conversou com o Dória e disse assim, quer sair, cara? Beleza, então, assim, agora nós temos que ir para frente nessa história, né? A postura do Fabinho, ele não foi mal educado, ele não foi truculento, mas foi uma postura firme. Olha, tu tem contrato com o clube, a gente está começando a pré-temporada. Tu quer sair? Bom, então a partir disso acontece isso, 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 isso. A informação é que existem dois times no México de olho no Thiago Maia, mas ele quer ir para o Santos. Tal qual em 25, quando ele chegou a ficar fora dos jogos, lembra dessa história? Uma novela chata, enrolada, que também tinha o Flamengo no meio, porque era uma negociação triangular, né? Inter, Santos, Flamengo, a dívida do Inter com o Flamengo e tal, tal, tal. Essa dívida não existe mais porque o Inter mandou o Vitão, né? Recebeu o dinheiro e a quitação do que devia e do que iria pagar. Então, a relação do Fabinho com esse episódio chamou muito atenção no CT e no Beira-Rio. E aí se junta ao relato que eu tive sobre o Fabinho como dirigente. O Fabinho como dirigente, ele tem um jeito de atuar oposto ao do André Mazzucco, que era o antigo executivo do Inter. O André Mazzucco é um cara muito operacional, é um cara também que se preparou, que estudou, né? Não é um cara que caiu de paraquedas. Mas o Fabinho, ele junta a experiência dele do vestiário
né, como um ex-boleiro, mas ele traz a forma muito objetiva, muito prática das coisas. E aí ele consegue ganhar os jogadores. Os relatos são de que ele tinha uma ótima relação dentro do vestiário do Flamengo e a mesma coisa no Corinthians. E não é porque ele passava a mão em cima dos caras, mas porque ele era direto, né? Agora eu estou falando aqui, eu estou me lembrando de um trecho da manifestação do Abel, quando apresentou o Fabinho para os jogadores do Inter, né, que falou, pô, ele é homem para um caramba, né, ele está sempre olho no olho. O relato que eu ouvi é mais ou menos esse. Né? Ele tem uma boa relação com os jogadores, não porque ele defende os jogadores, não, porque ele é direto. E foi isso que ele fez com o Thiago Maia. Cara, tu quer sair? Acho que tu está cometendo um erro. Mas assim, a partir do momento que tu vem e tu manifesta que tu quer sair, acontece isso, isso e isso. Só tem um detalhe aí nessa história do Fabinho como diretor executivo. O Fabinho tem mantido conversas com muita gente do convívio do Inter, pessoas que conviveram com ele no Inter em 2006, né? Então ele está se inteirando muito do ambiente, além, óbvio, de cair dentro do trampo. O Fabinho, no Flamengo, ele tinha ao lado dele um cara que era considerado um craque na hora de negociar os contratos, o Bruno Spindel, que é executivo do Flamengo, né, e tal. Há bem pouco tempo estava negociando para ir para um novo clube. E aí o Bruno Spindel e o Fabinho formavam uma dupla, que para muita gente no Rio de Janeiro era quase imbatível. O Bruno Spindel se debruçava em cima dos contratos, né, e o Fabinho fazia um meio de campo, uma relação que é muito importante, um networking muito importante. Eu só quero deixar bem claro aqui que a gente não está, nesse vídeo, reduzindo o Fabinho a ser um cara que fica na resenha. Não é isso que eu estou dizendo. O Fabinho se preparou para ocupar o cargo. Né? É diferente de outros ex-jogadores. E a postura dele, já de largada, chama atenção. No Inter, ele vai ter que acumular um pouco mais a função de negociar, de estar ali, mas ele tem ao lado outros caras que também dão amparo, seja na parte jurídica, seja em outros detalhes. Então, a arrancada do Fabinho como diretor executivo do Inter, ela tem sido elogiada, né? Principalmente por esse choque, por essa mudança de perfil, de conduta, de comportamento. E a gente vai listar aqui um monte de sinônimo para tudo isso. É claro, é óbvio que é preciso esperar a janela de transferências e os reforços que vão vir pela mão do Fabinho. Um executivo de futebol não se limita a contratar e a vender jogadores, mas no Brasil isso pesa muito na avaliação de um trabalho. E o Fabinho tem, no Inter, além da missão de ele ser o grande protagonista do departamento de futebol, né? O Abel ele não está tão envolvido assim nas negociações, ele tem a missão de montar um time com muito pouco dinheiro. Não é uma missão simples. E o Inter, como um todo, tem a missão de fazer um 26 completamente diferente do ano de 2025. Bom, era isso que eu queria dividir com vocês sobre o Fabinho Soldado, os primeiros dias dele no Beira-Rio. Se tu chegou aqui no canal pela primeira vez, pode te inscrever e ativar as notificações ali no sininho, né? Que é quando eu colocar um vídeo novo aqui, tu recebe uma notificação aí no teu celular, no teu tablet, no teu relógio, enfim, na tua geladeira, e sei lá. Segunda, quarta e sexta a gente tem encontro marcado aqui de manhã bem cedo, pelo horário de Brasília, com informação, com resenha, com bastidores, tá? E agora o canal também conta com um clube de membros, tu pode te inscrever aí como membro do canal. 3 modalidades. Todos os membros das 3 modalidades concorrem uma vez por mês a uma camisa original da Mantos Sagrados no Instagram. Não dá pra perder, né? Então tá. Por enquanto era isso. Até a próxima, gente. Tchau.